Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula hoje é sobre ciências. O nosso assunto em ciências é análise 1 da tabela periódica, períodos. Como assim? Como é essa análise? Agora que nós passamos por alto por vários aspectos da tabela periódica, agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre cada aspecto. Em especial, hoje essa análise vai ser em relação aos períodos, né? Veja bem, a tabela periódica ela é dividida em 7 períodos horizontais, né? No caso da esquerda para a direita. Esses períodos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo períodos, tá certo? Cada um deles possui suas características e suas especificações. Aqui eu coloquei só o modelo, não coloquei cada letra de cada elemento, tá certo? Veja bem, mas um detalhe que você tem que entender é que cada período possui uma letra, ele pode ser representado por uma letra. Por exemplo, o primeiro período, camada K, o segundo período M, terceiro período M, quarto período M, quinto período O, sexto período P e sétimo período Q. Então, cada período pode ser representado por uma letra. Agora, o que é que significam essas letras? Cada letra indica a quantidade, ela indica a quantidade de elétrons, de camadas de elétrons que existe naquele elemento. Por exemplo, o que é a camada? A camada é o seguinte: quando você olha um átomo bidimensionalmente, vou colocar aqui, bidimensionalmente, você observa o átomo dessa maneira. Por exemplo, uma bolinha significa uma camada. Aliás, um círculo é uma camada. 2 círculos, 2 camadas. 3 círculos, 3 camadas. 4 círculos, 4 camadas e assim sucessivamente. Tá certo? Isso bidimensionalmente. Agora, quando você olha um átomo tridimensionalmente, essas camadas que você observa uma após a outra, elas ficam dessa maneira, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Assim você observa bidimensionalmente e assim tridimensionalmente, né? Mas não importa, a quantidade de elos é o mesmo, né? Apesar de que cada um deles representa o movimento que o elétron faz. Então, se os elementos do primeiro período, que é a camada L, cada um deles possui uma camada eletrônica. E no caso nós temos apenas 2 elementos que são do primeiro período. Aqui, ó, esse e esse daqui, apenas 2. O segundo período, ele é o período L, ou camada L, porque o L significa que ele tem 2 camadas eletrônicas, ou 2 círculos. Então nós temos 8 elementos no segundo período, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O terceiro período é a camada M e possui 3 camadas eletrônicas, tá certo? E são 8 elementos no terceiro período. O quarto período é a letra N, significa que ele possui 4 camadas eletrônicas. E no caso temos 18 elementos no quarto período. No quinto período nós temos a camada O, pode ser chamada de O porque ele possui 5 camadas eletrônicas. Então no quinto período significa que nós temos 18 elementos no quinto período, tá certo? Quando a gente estiver estudando as camadas eletrônicas vai ficar mais fácil para você entender, mas logo à frente, veja bem. Agora o sexto e o sétimo período eles são especiais. Por quê? Porque o sexto período, ou P, ele possui 6 camadas eletrônicas, dando um total de 32 átomos só nessa camada. Mas veja bem, você observa que aqui eu tenho 18 quadrinhos daqui para cá. Então 17 deles estão em branco, mas bem aqui nessa parte vermelha nós temos mais 15 elementos só dentro desse quadradinho vermelho, né? Que somando tudo vai dar 32, tá certo? Esses elementos vermelhos aqui, eles são chamados de lantanídeos e eles estão todos compactados aqui dentro. Então você tem 17 normal e no único quadrinho, o 18º quadrinho, ele tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos num único quadrinho, tá certo? Eles são os
lantanídeos. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles, lantanídeos e actinídeos, né? E a última camada, a sétima camada, que possui 7 camadas eletrônicas, né? Então quer dizer que todos os elementos dessa camada eles possuem 7 círculos em volta deles. E dando um total de 32 elementos. Então, da mesma forma, os elementos do sétimo período, temos 18 quadrinhos, 17 deles são normais e no 18º ele possui 15 elementos desse quadradinho azul, né? Dando um total de 32 elementos. Então, se você somar tudo, 2, 8 mais 8, 18, 18, 32 mais 32, vão dar 118 elementos, que é a quantidade total de elementos que tem na tabela periódica. Lembrando que 92 deles são naturais e 26 são artificiais, tá certo? Em relação aos lantanídeos, que estão no sexto período compactados aqui nesse pontinho, você vai observar o seguinte: eles são elementos que têm uma boa, são metálicos, têm uma boa luminosidade e possuem uma grande capacidade magnética, tá certo? Já os actinídeos, eles também são metálicos, né? Com exceção apenas de um ou dois. Eles são metálicos, eles têm uma boa fluorescência, só que a principal característica do actinídeo é que eles são elementos radioativos, eles liberam energia. Mas tanto os lantanídeos e os actinídeos são metálicos. Os actinídeos não são radioativos e os actinídeos são radioativos, tá certo? Liberam energia. Então, aqui eu coloquei para vocês 7 questões muito fáceis de se resolver, tá certo? Aí temos aqui, ó. Primeira questão. Determine a letra, a quantidade de camadas e a quantidade de elementos no primeiro período. Certo? Aí o que você vai fazer aqui nesse período? Você vai determinar a letra do primeiro período, vai dizer a quantidade de camadas que tem os elementos desse período e quantos elementos tem nesse período, né? Muito simples. Aí, na segunda, determine a letra, a quantidade de camadas e a quantidade de elementos. Aí, no segundo período. No segundo período. Então, mesma forma. A letra, a quantidade de camadas que ele tem e a quantidade de elementos que tem no segundo período. Terceiro, determine a letra e a quantidade de camadas e a quantidade de elementos no terceiro período. Então você coloca a letra, a quantidade de camadas e quantidade de elementos que existem naquele período. Quarta, determine a letra, a quantidade de camadas e a quantidade de elementos no quarto período. Lembrando, letra, quantidade de camadas por elemento e quantidade de elementos. Quinta questão, determine a letra, a quantidade de camadas e a quantidade de elementos no quinto período. Né? Letra, quantidade de camadas e quantidade de elementos. Sexta, determine a letra, a quantidade de camadas e a quantidade de elementos no sexto período. Sétimo, determine a letra, a quantidade de camadas e a quantidade de elementos no sétimo período. Tá certo?